Então, hoje a gente tem o nosso sexto encontro, né? E a gente vai estar trabalhando sobre esse capítulo, né? Que é a caçada, quando o coração é um caçador solitário, né? E esse nome parece misterioso, né? Assim, traz uma coisa de solidão, mas na realidade é outra. Não, eu acho que o nome do capítulo ele não fala muito claro exatamente do que ele se refere, né? Porque dá a sensação caçador, coração solitário, né? Uma coisa um pouco estranha, assim. E, na realidade, então, a gente vai ver a história da mulher esqueleto. Eu quero começar contando essa história para vocês entenderem por que eu acho que o nome do capítulo podia ser mais claro, né? Porque, na realidade, então, é a história é uma história lá dos esquimós, né? Lá do Polo Norte, é uma história desse povo, né? Então, conta nessa história que um pai ficou muito furioso com a sua filha. Não se explica muito exatamente o porquê que ele ficou furioso, mas ele ficou muito furioso com ela. E daí que ele ficou tão furioso que ele resolve matar a menina, né? Ele atira ela de um penhasco dentro do mar. E daí ela morre, né? E ela é tragada lá para o fundo do mar, ela morre afogada. Uma coisa bem trágica, né? Esse pai que não aceita a filha do jeito que ela é e joga ela no mar. E daí ela vai ficando dentro do mar, e daí ela vai, né, se decompondo, ela morre, se decompõe, até que fica lá no fundo do mar, levado pela corrente para lá e para cá, um esqueleto, o esqueleto da moça, né? É a única coisa que vai restar da existência dessa moça. Então, um dia um pescador, né, ele vai para o mar e que ele vive da pesca, né? E daí ele vai para o mar e bota uma linha, um anzol, uma linha, ele resolve pescar num lugar diferente do que ele está habituado, né? E daí ele pesca, o anzol, ele pega um peixe muito pesado, né? Enquanto ele começa a fazer muita força para puxar esse peixe para o barco, né? E ele pensa assim, nossa, que peixe maravilhoso esse que eu vou pescar, né? Ele começa a imaginar, né? Esse peixão que eu vou pescar, ele é muito pesado, então, nossa, eu vou passar vai garantir alimento para vários dias, eu não vou precisar mais pescar, vai ser maravilhoso. Esse peixe eu vou fazer de tal jeito, vou comer com meus amigos. Ele começou a fazer uma super fantasia do que ia ser esse peixe e como é que ele ia consumir com o peixe, né? E daí ele vem vindo, e vem subindo, né? Ele fazendo cada vez mais força, até que aparece na beira do barco, né? Sobe para dentro do barco um esqueleto de uma mulher, né? E ele fica apavorado, daí ele sai remando, né? Ele joga aquela mulher para dentro do mar de novo e sai remando até a beira da praia, encosta a canoa na beira da praia, né? Pega o seu caniço, né? E sai correndo para casa, né? Para o seu iglu. Ele mora num iglu, né? Um esquimó. Só que o esqueleto, né? Ele está preso no anzol, né? O anzol pegou numa costela do esqueleto. E daí, o que acontece? O cara corre e vem o esqueleto correndo atrás junto, né? Ele vai arrastando, na realidade, o esqueleto. E à medida que vai sendo arrastado, se enrola todo no fio, e daí ele vai ficando todo torto e vai batendo, né? E daí, então, ele passa perto do seu iglu, né? Quando ele passa pelo iglu, ele tem assim, um monte de peixe que ele botou para secar ali. E daí o esqueleto passa perto de um peixe e já agarra um pedacinho de peixe e começa a comer, porque fazia muitos anos que ela não comia,
né? E daí, bom, já está anoitecendo, ele entra no iglu, né? Vocês sabem que para entrar no iglu tem que se abaixar, né? Ele se baixa e entra com o caniço para ele dentro do iglu, né? Só que daí o que acontece? Ele arrasta o esqueleto para dentro do iglu sem se dar conta. Chega lá dentro do iglu, ele acende uma luz, né? Tá tudo escuro, e daí ele acende um lampiãozinho. E quem ele vê na hora que ele acende o lampião? Tá lá o esqueleto olhando para ele, todo torto, todo enrolado no fio. E daí o que acontece é que, de uma forma surpreendente, né? Ele, por algum motivo, ele fica apiedado daquele esqueleto. Ele acha assim, nossa, coitado do esqueleto, tá todo enrolado no fio, tá, o pé tá lá na cabeça, e daí ele começa, vagarosamente, né, a tirar o fio que está enrolado, colocar o esqueleto, o pé no lugar, né? Ele vai desembaraçando aquele esqueleto todo e recompondo ele. Enquanto ele vai fazendo isso, ele vai cantando ternamente pelo esqueleto. Parece que alguma coisa naquele esqueleto chama a atenção dele e ele diz assim, isso aqui não é tão ruim assim, né? Não é tão apavorante assim. E desperta nele uma ternura. Então ele vai fazendo uma canção, e no livro assim coloca como uma coisa assim bem sem letra, sem nada, ele vai simplesmente soando uma canção para o esqueleto, e depois que ele está todo alinhadinho, o esqueleto, ele deita o esqueleto assim próximo da cama dele, né? E, e cobre com uma pele para o esqueleto descansar. E daí, depois de tantas aventuras, ele está cansado, então ele deita na sua cama e dorme. Daí, dormindo, ele dorme tão relaxado, foi tão profundo o sono, que em algum momento saiu uma lágrima dos olhos dele. Vocês sabem que às vezes a gente dorme e sai uma lágrima dos nossos olhos. Então foi o caso, saiu uma lágrima dos olhos dele. O esqueleto olhou aquela lágrima e se deu conta que estava com muita sede. Fazia muitos anos que ela não bebia água. Então ela foi chegando e bebeu a água da lágrima do esquimó, do pescador. E daí, como ela estava ali pertinho e ele estava dormindo profundamente, ela colocou a mão no peito dele e tirou o coração fora. E daí ela utilizou esse coração como se fosse um tambor, que ela começou a bater. E enquanto ela batia esse tambor, ela dizia, cantava, né? Carne, carne, carne. E à medida que ela ia tocando o tambor, né, do coração dele, ia cantando, ia voltando a carne dela. E ela foi se constituindo, então, numa mulher assim muito linda, com todos os atributos femininos, né? Com seios fartos que possibilitavam ela aconchegar, amamentar, né? Uma vagina que permitia ela receber, né? Com pernas fortes que ela poderia correr, com os braços fortes que permitiriam ela acariciar, cozinhar, né? Fazer coisas que ela gostava. E ela foi se constituindo, então, as orelhas para ouvir, os olhos para ver, né? E ela foi se constituindo aos poucos. E quando ela estava prontinha, ela pega o coração e recoloca no peito do esquimó,
e se deita ao lado dele, que a abraça, e os dois então dormem juntinhos e constituem então um par, uma união. Bom, essa é a história. Então, vamos começar a ver, recontar a história para ver o que tem nela, né? Então, essa história é uma história de amor, né? E que vai falar de um amor onde a vida se alterna com a morte para gerar vida. Então, a Clarissa diz que na nossa cultura a gente tem muito medo da morte, né? A forma como a nossa cultura vê a morte é sempre como algo negativo que está dissociado da vida. Então, a gente faz de tudo para não contactar com a morte, né? E fazendo de tudo para não contactar com a morte, o que a gente acaba fazendo é não permitir que a vida aconteça. Então, existe um ciclo, né? Um ciclo de vida que se alterna com a morte, e a morte permite que a vida venha. Então, durante a existência da gente, a gente tem várias mortes, e cada morte, ela nos permite nos recriar, nos fazer renascer, né? Então, como a nossa cultura não admite a morte, muitas vezes a gente fica estagnado em algo que a gente não consegue deixar morrer, né? Não consegue deixar se transformar. E daí esse capítulo ele faz uma relação, né, entre o amor e a morte. Porque a Clarissa diz que, na realidade, as relações que a gente tem, né, amorosas na nossa cultura, muitas vezes elas enfrentam isso, exatamente isso, o medo à morte. Então, o amor ocidental, ele é um amor que não está preparado para a morte. É um amor que deseja tudo pronto, né? É um amor idealizado. Então, todo o trabalho de aceitar a morte na relação, né? Não da relação, mas na relação, faz com que a gente não consiga aprofundar os relacionamentos. Porque todas as relações, né, elas necessitam morrer para renascer. Ou seja, a gente, quando conhece uma pessoa, e aqui a gente está falando de relações de par, especialmente, mas a gente também pode levar isso para relações familiares e relações de amigos, também de amizade, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa, o que acontece é que nós fazemos uma imagem dessa pessoa, que em geral é uma imagem idealizada. Essa imagem idealizada, conforme a gente vai vivendo e interagindo com a pessoa, é uma imagem que necessita morrer para que a gente possa ter um contato com aquela pessoa na sua forma real, na sua forma íntegra, no sentido que a pessoa não é aquela imagem idealizada, mas ela é muito mais que aquela imagem. E muitas vezes essa imagem que a gente tem do outro, ela está muito composta por projeções, então muitas vezes não tem nada a ver com quem realmente é aquela pessoa. Então, a história, ela começa, né, com um pai, né, que não consegue fazer isso, né? Então, um pai que a filha fez alguma coisa que ele não gostou, e era tão forte o desejo que ele tinha de que ela fosse alguém que ele queria, que ele resolve matar ela, né?
Então, já começa aí com uma relação de amor, né? E quantas vezes nas relações familiares acontece isso, né? Então, existe uma idealização de um filho, ou uma idealização de um pai, né? E que não se cumpre aquela idealização e daí a pessoa é rechaçada, né? Então, o início da história, ela já fala disso, né? De um pai que não conseguiu sair da idealização, da superficialidade do amor que ele tinha pela filha. O amor ficou num nível superficial e quando não consegue correspondência naquela expectativa, ele acaba matando ela. Né? Então, é um início muito trágico, que tem a ver com uma decepção, né? E que provoca a morte dela. Né? Então, daí vem essa mulher que vai se tornar um esqueleto. Né? Então, vem a morte. E daí, na morte, ela fica nesse fundo desse mar, né? Navegando, sendo jogada para um lado e para o outro, né? Que é esse fundo de nós mesmos também, ela se torna aí um elemento arquetípico, né? Um elemento muito primitivo, ancestral, luminoso, né? Inexplicável, que está ali, né? Navegando, né? E lembrando dessa questão de que as coisas são cíclicas, né? E que bom, em cima da vida existe a possibilidade da morte. Né? Bom, daí a gente tem o sonho do pescador, né? O sonho do pescador ele tá lá, né, pescando, e daí à medida que ele vai sentindo o peixe, né, ele começa a imaginar o peixe, né? Ah, esse peixe é grande, esse peixe é gostoso, ah, esse peixe vai dar tudo que eu preciso, eu nunca mais vou precisar pescar, né? Ah, esse peixe é uma maravilha. E daí esse momento, né, que a Clarice coloca que às vezes está representado por um caçador ou um pescador, né, alguém que busca. O caçador e o pescador, eles estão simbolizando alguém que busca algo, né? Então, é aquela nossa busca que fazemos tantas vezes do amor idealizado, né? Então, aquele amor que vai nos solucionar a vida. Né? Ele é o peixe que vai nos alimentar e que nunca mais a gente vai precisar buscar peixe nenhum. Né? Vai solucionar a nossa vida. Todas as nossas carências vão ser satisfeitas por essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente, no período que a gente conhece uma pessoa, né? Nós vivemos justamente isso, uma imagem super idealizada, onde a gente acha que a pessoa é uma solução, né? É a solução de todas as nossas carências. Então, o peixe é grande, o peixe nunca mais eu vou precisar, nunca mais eu vou ficar triste, nunca mais eu vou me sentir carente, porque essa pessoa vai preencher tudo o que eu preciso. Bom, claro que isso dura muito pouco, né? E daí começa a haver, de repente, aparecer coisas que não correspondem àquela imagem idealizada. Né? E daí começa a aparecer o esqueleto, eu começo a ver que o que eu estou trazendo para cima da minha canoa não é um peixe maravilhoso, mas é um esqueleto. Né? E daí vem o medo. E daí, antes de saber a quem pertence esse esqueleto, né? Antes de saber o que é esse esqueleto, eu saio correndo, né? De medo. E quantas vezes nas relações nós fazemos isso, né? Diante da manifestação do outro, de uma forma que eu não espero, né? De uma forma que me decepciona, de uma forma que não era exatamente aquilo que eu queria, aquele ser tão idealizado tem defeitos, nossa, tem defeitos, né? Não é tão bonito assim como eu achava. Então, isso para algumas pessoas é apavorante. Né? Então, o que acontece? A pessoa sai correndo. Né? Só que
às vezes, né? Às vezes o que acontece? Sai correndo e corta a linha e deixa o esqueleto largado na estrada, né? Mas o que acontece com o nosso pescador é que ele não corta a linha. Ele leva junto, ele está apavorado, mas ele encara o medo, né? Então, ele vai para dentro da cabana, né, do iglu, com a mulher esqueleto, né? Isso significa que, bom, que ele estava apavorado, mas que alguma coisa ele viu nessa caveira, né? Que ele chamou atenção. E daí, quando ele ilumina ela, né? Quando ele olha mais de perto, ele se sensibiliza. Tem algo ali que faz com que desperte uma doçura nele. Então, ao invés de rejeitá-la, ele começa a ajeitar ela, né? A cantar para ela, a acolher ela. E coloca uma pele, né? E isso vai fazendo com que essa ternura que ele resgata dentro dele, esse cuidado, essa empatia que ele vai tendo, vai desenvolvendo por ela, vai fazendo com que ele relaxe. Então, depois de deixar ela prontinha e deitadinha, ele vai dormir. E isso significa que ele se entregou, que ele parou de lutar, né? Com o pavor de ver quem ele realmente pescou, né? E passa a ver assim, bom, se eu pesquei, tem alguma coisa a ver comigo, né? Então, ele busca essa ternura e se entrega, né? E essa entrega, né, esse dormir tão profundamente, tem a ver com confiar. Então, depois que ele ajeita, né, a mulher esqueleto, ela é como se ela é um esqueleto, ela é feinha, né? Ela não é exatamente o peixe que ele esperou, mas ele tem ternura, ele a recebe, né? E isso estabelece uma relação de confiança com ela. E daí ele consegue se entregar e dormir profundamente. E talvez uma das coisas mais importantes desse passo, né, seja justamente a questão da confiança. Porque muitas vezes, né, as pessoas nas relações, elas têm muito medo de perder, né? E, e a sensação que a pessoa tem é o medo da perda do outro, né? Mas o que a Clarissa coloca é que, na realidade, a pessoa não tem medo de perder o outro, ela tem medo da morte, na realidade, né? Do elemento morte, do elemento de transformação. Ela tem medo de ver aquilo que ela não quer ver, né? E aqui a gente vê a decepção de que o peixe não era o peixe, né? Mas, na realidade, muitas vezes, também o peixe, às vezes, não é o peixe dentro da gente, né? Então, essa ressonância com o que está fora também tem a ver com o que está dentro. Então, muitas vezes, aquele peixe que a gente achava que era, o amor nos revela que não é bem assim. Então, eu não sou tudo aquilo que eu pensava, não sou exatamente aquilo que eu pensava que era, né? Então, o amor, ele nos coloca uma surpresa fora e uma surpresa dentro. E a mulher esqueleto, ela nos ensina a confiar em algo que vem antes da pesca, né? Antes de ter imaginado qual era o peixe, né? Confiar na sincronicidade que faz com que o anzol fisgue costelinha lá da mulher esqueleto, né? Então, que se isso foi fisgado, né, e não foi cortada a linha naquela corrida desenfreada,
tem um significado mais profundo e que existe uma força, né, que permite, que começa a se formar aí, né, e que permite que se supere as dificuldades de uma relação. Para isso é necessário a gente confiar, confiar em si, né, para poder confiar no outro. Então, e daí vem a questão da lágrima, né? E até eu coloquei aqui essa foto, né, que diz "Los hombres não choram", né? Então, que é o quanto, né, dentro da nossa cultura, a masculinidade, as masculinidades, elas estão proibidas da vulnerabilidade, né? Então, o que acontece é que quando ele dorme profundamente, ele chora, né? Ele derrama uma lágrima. E isso tem a ver com esse mergulho para dentro e esse encontrar uma inocência dentro de si, né? Encontrar algo que faz com que, não que eu chore desesperadamente, mas simplesmente que eu derrame uma lágrima de encantamento por mim, uma lágrima de encantamento com essa ternura que foi resgatada naquele momento de recompor a morte, e essa possibilidade de ser vulnerável, né? Então tem até uma frase no livro que eu sem ele do lado não tem como ler para vocês, mas ela diz mais ou menos assim, que a inocência não é não saber nada, né? Não é assim, não saber nada e ser bom, né? E optar pelo bem. A inocência é saber tudo e optar pelo bem, né? Então, a inocência tem a ver com uma sabedoria que preserva a conexão com o amor, uma sabedoria que deixa o coração limpo. E daí vem a comunhão com o coração, né? Então, é interessante que ela vai lá, né? Primeiro ela bebe essa água, ou seja, ela bebe dessa vulnerabilidade, ela se nutre, né? Ela aceita, ela recebe esse ser vulnerável, né? Então, a importância que é a gente poder aceitar o outro, né? E a gente mesmo dentro da vulnerabilidade, dentro de que a gente não precisa ser o herói sempre, né? Mas que a gente muitas vezes tá num lugar de mais fragilidade, tá num lugar de insegurança e poder aceitar, né? E acolher as nossas dificuldades, os nossos sintomas, as nossas inseguranças, né? Poder acolher, abraçar para poder crescer e superar, né? Então, daí quando ela bebe, depois de ela beber essa lágrima, né? Porque ela está com muita sede, né? E, essa lágrima como um elemento também de regeneração, né? Então, ela, ela vai tomar o coração dele, né? E tomando esse coração é interessante porque esse coração ele não se rompe, ele não se quebra, né? Então, mas ele se abre. Então, é interessante a diferença entre romper, né, quebrar e abrir. Então, que muitas vezes as relações que a gente faz são de quebra, né? Então, as relações são tão agressivas ou são tão com pouca confiança, e que acaba quebrando o nosso coração.
ou fazendo mais ou menos como o pai dela fez, jogando um penhasco, né? Que quebra o coração. E na realidade o convite que a mulher esqueleto faz aí, né, é justamente que o coração se abra. E se abrindo, ele se transforma no tambor que permite que ela cante a canção dela e se recomponha. Então, ela se recompõe na comunhão com o coração dele, né? Ele dá o coração para que ela possa se recompor. E daí, quando ela se recompõe, ela vai lá e recoloca o coração no peito e se deita com ele. E isso tem muito a ver, né? Então, com essa consistência da intimidade, uma intimidade que é conquistada, né? Uma intimidade que é conquistada a partir, primeiro, né, de acolher o que não é tão belo, acolher o que é vulnerável, né? E a partir daí construir uma intimidade. E essa intimidade nos dá consistência. Uma consistência que tem a ver com novas possibilidades que se abrem, porque o coração se abre, né? Ele não se quebra, ele se abre. Abre a novas possibilidades que estão dentro, né, da própria relação. Quando os pescadores eles cortam o fio, né, saem correndo e cortam o fio, na realidade eles não estão desafiando o medo do amor, né? Eles estão cedendo ao medo do amor e ficando sempre num nível superficial das relações. Na nossa cultura, a maioria das relações ela para aí, né? Quando a pessoa se dá conta que puxou o esqueleto para a canoa, ela sai correndo e corta o fio. Então, tem pessoas que repetidamente vão cortar o fio, repetidamente vão cortar o fio. Porque, claro, o outro nunca é o peixe que a gente imaginou que iria pescar, né? Então, o convite desse capítulo é desafiar o medo do amor, né? E poder encarar a morte que existe no amor. Que no amor existe uma morte daquele ser idealizado. E existe e não é que, bom, né, só acontece isso lá no início, quando acaba a paixão, e daí eu vou conseguir ver a pessoa com clareza, e daí, bom, tem essa morte para enfrentar. Não, a vida com outras pessoas, em especial as relações de par, elas vai, vai ter sempre desafios, né? São desafios que vão estar dentro da própria relação, na relação de uma pessoa com a outra, né? E também os desafios que a vida traz para cada um desses indivíduos e os desafios que o mundo traz para essas pessoas, né? Então, para que haja uma relação profunda e duradoura, a morte tem que estar incluída, para que possa haver uma transformação constante dentro da própria relação. Claro que aqui a Clarice ela até fala isso num determinado momento do capítulo, né? Que isso poderia ser utilizado, essa mesma metáfora, para uma relação consigo mesma, né? Mas que ela preferiu ver isso na relação de par, especialmente na relação de par. Né? Por quê? Porque percebe que existe na cultura ocidental muita dificuldade de aceitar as mortes que são necessárias dentro das relações. As várias mortes que são necessárias dentro da cotidianidade de uma relação duradoura. O que acontece? Nossa cultura tem tanto medo dessas mortes e dessas transformações que acaba morrendo, né? A relação acaba morrendo pelo medo da morte, né? Ou seja, pela não aceitação de que se transforme.
Então, muitas vezes, na vida da gente, né, sejam nas relações de par, sejam nas coisas que a gente, né, um emprego, uma amizade, uma coisa que eu faço, muitas vezes nós estamos ali, a coisa tem que morrer para se transformar e nós ficamos preservando, insistindo em preservar coisas que têm que se transformar. Então, esse capítulo ele vai falar de um amor que é capaz de passar, né, por essa pulsação de vida, morte, vida, vida, morte, vida, o tempo todo, né? Então, que é capaz de vicejar, é capaz de contrair e vicejar de novo, né? Essa pulsação que a vida traz entre abrir e fechar, entre nascer e morrer, entre a noite e o dia, isso está compondo dentro das relações. Quando uma relação é capaz de suportar isso, então existe uma comunhão, porque é um momento onde duas pessoas conseguem olhar o mundo juntos e olhar os desafios que o mundo traz juntos e realmente se sentir acompanhado profundamente. Ou seja, nós conseguimos beber a lágrima do outro e conseguimos tomar o seu coração no colo e fazer o ritmo de uma canção que nos nutre, que nos dá carne. E daí, nesse tipo de relação, é importante que a gente encontre, né, a beleza do não belo, porque dentro da nossa cultura existe uma beleza idealizada, né? Então, que tem a ver com a perfeição. Nós pensamos que para amar ou sermos amados, tem que existir perfeição. E quando o amor, ele não está relacionado à perfeição, ele está relacionado justamente ao contrário, à imperfeição. Porque seria muito simples amar alguém perfeito, né? Isso não existe, mas seria uma simplicidade, né? Então, não tenho trabalho nenhum. A pessoa está pronta, está perfeita, ela vai me dar tudo que eu preciso. Eu não preciso fluir com nada, porque já está posto tudo, né? E não, as pessoas não são assim, né? Nós não somos assim. Todos nós temos dificuldades, coisas que não são tão bonitas, e poder apreciar também a pessoa na sua incompletez, né? na sua, nas suas dificuldades, nos seus desafios existenciais, pessoais, né? Naquilo que no seu processo de crescimento e admirar isso, né? Admirar o outro no seu processo, né? Na sua estrada, não querer dizer como o outro tem que levar a sua estrada ou quem ele deve ser, mas simplesmente aceitar e mais que aceitar, admirar, né? É claro que a gente não decide com a cabeça que a gente vai admirar alguém, né? A gente decide com o coração. Mas é super importante a gente reconhecer quando a gente pesca o peixe grande, né? E a gente está levando o esqueleto para dentro da nossa cabana, né? É importante reconhecer que ali, né, tem o coração, que ali tem o significado, que ali, naquela não beleza, existe o belo. E daí, quando nós conseguimos transcender aquilo que não parece belo, começamos a amar e perceber que existe beleza ali. Então, esse capítulo fala de aceitar os ciclos inerentes ao amor. É perceber que o amor não é algo que se constitui, que acontece e se estabiliza para o resto da vida, né? Que ele vai ter ciclos de abertura, de abundância, né? Mas ele também vai ter ciclos de escassez e que é importante a gente saber passar as épocas de abundância juntos e também as épocas de escassez juntos, criar juntos, né? Então,
na realidade, a Clarissa, ela coloca que o amor, né, quando ele é vivido dessa forma, ele é um ato de profunda criatividade, né? Então, que as relações, elas são atos de criatividade e elas vão se criando à medida que vão se transformando. É uma criação que a gente faz com o outro, e amar é criar relações.